Muito boa tarde, a paz do Senhor a todos os empreendedores financeiros. Que Deus os abençoe de uma maneira muito especial. Hoje é terça-feira e a ênfase da terça-feira para nós é falarmos sobre o Espírito Santo e a restauração financeira. Então resolvemos gravar algumas lives para abençoar. Essa live de hoje está sendo gravada para abençoar os empreendedores financeiros, a vida financeira de cada irmão, de cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por nos permitir entrar em sua casa, obrigado por abrir espaço aí na sua casa, no seu coração, no seu aparelho, para que eu... Então, o texto que eu quero começar lendo com vocês, com todos, é um texto pautado em 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. Eu vou dar um tema, porque eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida financeira, sobre os empreendedores financeiros. Meu tema vai ser esse: farinha e azeite na vida dos empreendedores financeiros. Esse será o meu tema aqui. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 13. 1 de Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 13, que é um texto realmente bem familiar. Está escrito assim: Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste. Mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Porquanto assim diz Yahvé o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. A farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia que Yahvé fizer chover sobre a terra. Em nome do Senhor Jesus. Então, esses textos iniciais, para nos ajudar aqui em nossa live, para nos ajudar em nossa live, nos abençoando. Estou lendo o texto que o profeta Elias vai em uma cidade, encontra uma viúva, a viúva reclama que está faltando recursos financeiros na vida dela, e o profeta Elias dá para ela uma direção. Antes de dar a direção, pede para ela água, ela fala: olha, eu não tenho água. Ele fala: traz um bolo para mim. Ela fala: não tenho bolo. Ele pede para ela servi-lo, ela diz que não é possível, e diz para ele por que não é possível. Porque ela tem apenas um pouco de farinha para fazer um bolo, pequeno inclusive, vai fazer o bolo e vai morrer. E o profeta diz: não, faz diferente. Faz o bolo para mim primeiro. Faz um bolo para mim primeiro, para mim será o bolo, e depois para ti e para teu filho. E aí o resultado disso é que a farinha não vai acabar da botija, e o azeite da vasilha, e o azeite não vai acabar da botija. E aí diz a Bíblia, versículo 15: imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, o profeta, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. Durante muitos dias. E diz aí o texto: a farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé que ele transmitira por intermédio ou por meio de Elias. Uma saudação a todos que estão aí agora nos acompanhando na live, uma saudação a todos que estão se conectando. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial mesmo, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, as primícias é um princípio bíblico que nos traz recompensas. Nós estamos vivendo, como todos sabem disso, esse período de pandemia, faltando alimento e faltando dinheiro. As coisas que mais está sendo necessária para o planeta nesses dias. O alimento, que vai gerar saúde, e recursos financeiros. Agora, para nós que conhecemos a palavra do Senhor, para nós que conhecemos a palavra do nosso Deus, nós temos diretrizes, porque nós nos norteamos não pelas notícias da mídia, nós nos norteamos pela palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus é, na verdade, nossa regra de fé e prática. Agora, é evidente
é evidente que alguns vão correr atrás de especialistas para ensinar, vão correr atrás de conselheiros, vão correr atrás do gerente do banco, vão querer correr atrás de economistas, e aí descobrem que o gerente do banco também está com problema financeiro, o economista também está com problema financeiro. Mas existem princípios na palavra do nosso Deus que nos fazem fluir em meio à crise, em meio a qualquer pandemia. Então, na verdade, as primícias é esse princípio. A primícia do Senhor é o princípio que nos traz recompensas antes da crise, durante a crise e depois da crise. Nos traz recompensa. É evidente que esta revelação ainda não entrou no espírito de muita gente que está na igreja. E essa revelação, quando entrar no espírito, aí sim, nós tomaremos o que é primeiro e vamos colocar aos pés do Senhor. Em livro de Êxodo, capítulo de número 13, os versículos de número 2, o versículo de número 13, nos diz que tudo que é primeiro pertence ao nosso Deus. Tudo que é primeiro pertence ao nosso Deus. Então, aí tem um princípio na Bíblia muito poderoso para nos ensinar. E aí, ao lermos esse texto de 1 Reis, capítulo de número 17, o exemplo da viúva, ao entregar as primícias num tempo de crise, nos deixa impressionado. Volto a repetir, ela está enfrentando uma situação ali de morte, ela tem somente um pouco de farinha, um pouco de azeite, ela vai fazer um bolo pequeno para ela e para o filho e vai morrer. O profeta diz, não, faz diferente, faz para mim primeiro, depois para você e para teu filho. Ela obedece imediatamente, está dizendo aí o texto, imediatamente ele obedece. Por que ela obedeceu imediatamente? Porque a palavra entrou no espírito dela, a revelação entrou no espírito dela. Tá aí o versículo 15 falando, imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que o profeta comunicou. Nós sabemos que existem muita gente na igreja de Jesus ouvindo sobre o princípio das primícias fazem muito tempo. Só que a revelação ainda não entrou no espírito dessa pessoa, desse irmão. Então ele quer fazer do jeito dele, ela quer fazer do jeito dela, e a revelação não entrou. Mas no coração daquela mulher, a revelação entrou de imediato, foi contundente. E as recompensas não pararam por aí, as recompensas foi muito poderoso, foi muito poderosa a recompensa que a mulher teve. Não faltou 2 ingredientes na casa dela, nem farinha e nem azeite. Não faltaram 2 ingredientes poderosos, nem farinha e nem azeite. Bom, eu abro aqui um parênteses para dar um pequeno testemunho a vocês. Estou gravando aqui direto de São Paulo, para onde chegar a minha imagem no mundo inteiro. Direto de São Paulo, no bairro de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, Brasil. Aqui nesse bairro, eu vivi um tempo atrás com a minha esposa e meus 3 filhos biológicos, com R$70 por mês. Numa situação sem recursos financeiros, sem alimento, uma situação bem precária. Mas um dia orando eu disse, Deus, como que eu saio disso? Não dá para cuidar de uma esposa e filhos com R$70 todos os meses. Não dá para cuidar de uma esposa e filhos com essa renda. E o Senhor começou a me ensinar. Então ele me disse, um dia orando em minha casa, ele disse, se você entregar 50% dessa renda, eu vou mudar a tua história financeira. Quando você entregar 50% dessa renda, eu vou mudar radicalmente a tua história financeira. Olha, aquilo entrou no meu espírito, a revelação entrou no meu espírito. Imediatamente chamei minha esposa e disse para ela, eu vou entregar 50% de tudo que está entrando aqui. R$70, 50%, R$35. Entregue no altar do Senhor. Deus começou a mudar radicalmente a minha história. Radicalmente a minha história. Não é? De uma situação de R$70 para viajar às nações da terra, para viajar às cidades brasileiras, ministrando a palavra de Deus, para fazer coisas poderosas. Deus me tirou desse bairro para ir a Israel por 2 vezes, Deus nos tirou do bairro para ir à Grécia, Deus nos tirou do bairro e nos levou para conhecer as ruínas das 7 cartas do Apocalipse, Deus nos tirou do bairro e nos levou aos Estados Unidos, a Santiago do Chile, a Costa Rica e a vários locais, tanto para ministrar como para receber do Senhor. Mas o princípio foi exatamente esse, entregar as primícias para Deus. Eu me posturei dentro desse princípio para entregar as primícias para o Senhor, porque eu li sobre esse princípio e isso entrou no meu espírito. Então, a verdade é que estamos vivendo esse tempo agora que há uma necessidade de que essa revelação entre no coração dos empreendedores financeiros.
O Senhor tem prometido que dentro de cada igreja vai levantar empreendedores financeiros, os que dizimam e os que ofertam. E gente, homens e mulheres que dizimam e ofertam, porque o profeta Malaquias diz que devemos entregar ao Senhor dízimos e ofertas, não é dízimos ou ofertas, dízimos e ofertas, ou seja, dízimos e ofertas é o fundamento para a construção de uma casa financeira próspera, tá? Vou dizer a vocês que as pessoas mais prósperas do mundo hoje entregam no mínimo 20% da sua renda todos os meses no altar do Senhor. Tá? Entregam 10% de dízimos e 10% de oferta. No mínimo 20% eles entregam ao Senhor todos os meses. Essa é uma estatística das pessoas mais prósperas e mais ricas do mundo hoje. E não importa o período, o tempo, se tem crise, se não tem crise, não importa. É um princípio que entrou no espírito e isso é praticado mês a mês, semana a semana. Então veja, o profeta disse à mulher, se você fizer primeiro para mim e depois para você e para os seus filhos, a farinha não vai acabar e o azeite também não. O profeta, meus irmãos, representa Deus. Ele é um representante de Deus. Os nossos mentores, os nossos líderes representam Deus. Tá? Em Mateus capítulo 10 fala que aquele que recebe um profeta com caráter de profeta recebe o galardão do profeta. E aí está o princípio poderoso. Então a mulher, quando entregou para o profeta, estava entregando para Deus na representação do profeta. O profeta estava representando Deus. Então ela vai e entrega para ele e olha o que acontece. A farinha não acaba e o azeite também não. Agora pensem comigo. Tudo o que ela estava precisando naqueles dias. Dinheiro e comida. O que estamos precisando em nossos dias de pandemia? Realmente estamos precisando de saúde e estamos precisando de recurso financeiro. Na farinha, olha que interessante. O que tem dentro da farinha? Quando você toma um punhado de farinha, talvez você não esteja vendo, mas ali dentro tem amido. Ali dentro daquele punhado de farinha tem pão, pode ser feito pão, tem macarrão, tem bolo, tem mingau, tem doces. Todos esses ingredientes e outros alimentos estão dentro da farinha. Assim como dentro de cada semente tem uma árvore, dentro da farinha tem alimento saudável para a nossa vida. E então o profeta disse, não vai faltar farinha na tua casa. Ele disse também, não vai faltar azeite. Sabe o que lá no Oriente, sabe como é chamado o azeite no Oriente? É chamado de ouro líquido. Porque lá nos períodos bíblicos no Oriente, o azeite era usado não somente para negócios, mas também era usado para casar. Guardava-se azeite para quem queria casar, tanto que a gente vê isso na parábola das virgens, e guardava-se azeite para uma boa aposentadoria. Tá? Ainda hoje uma bela produção de azeite é feita em Israel e em outras nações, mas Israel ainda tem uma bela produção de azeite. Então o azeite representava ouro líquido. Não é? E nós vamos ver várias partes na Bíblia falando da questão do azeite. Então não faltou para a mulher, não faltou farinha, alimento que traz saúde, e não faltou azeite, prosperidade, recursos financeiros. Quem vende azeite prospera. Em uma crise, muita gente chorando e outras vendendo azeite. Outras vendendo azeite, porque eles vão prosperar, eles vão fluir em Deus dentro desses princípios. E quando lemos a Bíblia, em 2 Reis capítulo 4, você vai ler do versículo 1 até o versículo de número 7, encontramos Eliseu repetindo a história. Eliseu repetindo a história com uma outra viúva. No texto que nós lemos de 1 Reis 17, era Elias. Agora no texto de 2 Reis capítulo 4, é Eliseu. Com um assunto parecido, uma viúva, também em situações de finanças, problemas financeiros, ela está ali e ela diz, olha, meu marido morreu, ela também é viúva, não tem como pagar as contas. Ele diz, o que você tem em casa? Ela fala, só tem um pouquinho de azeite. Ele fala, então pega vasilhas emprestadas, e do azeite você vai derramar nessas vasilhas. A mulher obedeceu também, obedeceu, e ao obedecer ela volta ao profeta e ela diz, olha, eu já fiz como o senhor mandou, e agora? Ele fala, vende esse azeite, vende, paga quem deve e vive do resto. Meus irmãos,
É com essa palavra em mente, ou com essa fundamentação bíblica em mente, que eu gostaria de profetizar em sua vida. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4, o primeiro primiciante foi Abel. Ele entregou uma primícia ao Senhor. Disse a Bíblia, está escrito, Gênesis 4:4, Deus recebeu Abel e recebeu a sua oferta. Foi tão poderoso a entrega das primícias que no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz a Bíblia que Abel, mesmo depois de morto, a oferta continua falando por ele. A primícia é um princípio extraordinário e poderoso, tremendo princípio, que ainda continua falando por ele. E quando lemos a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9 e versículo de número 10, diz: honra ao Senhor com a tua renda e com as primícias. Com as primícias da tua renda. Honra ao Senhor com as primícias. Então isso é muito poderoso. Vamos ler o texto. E olha só o que vai acontecer. Os teus celeiros, Provérbios capítulo 3, versículo de número 9. Honre o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha o que vai acontecer. Se encherão com fartura os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus reservatórios. É isso que vai acontecer quando você honrar ao Senhor com as tuas primícias. Minha palavra hoje aqui é para os empreendedores financeiros. Quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Se entrar no teu espírito essa revelação de que as primícias pertencem ao Senhor, quando você receber o seu recurso financeiro, não importa quanto vai ser. É evidente que antes da pandemia, talvez alguns estavam tendo uma entrada financeira alta, de 20 mil, de 10 mil, de 5 mil, e agora durante o período da crise a entrada deu uma diminuída, mas não importa. Não importa, eu continuarei separando primícias para o Senhor. E primícias são dízimos e ofertas que são separados dessa renda antes de pagar a água, antes de pagar a luz, antes de pagar a moradia, antes de pagar alimento. A primeira parte que é separada dessa renda mensal chama-se primícias, dízimos e ofertas. Em cada igreja, Deus está levantando empreendedores financeiros que não querem só entregar seus dízimos, mas também querem entregar ofertas. Algumas igrejas, os empreendedores financeiros entregam R$31, dízimos mais R$31. Outros entregam dízimos mais uma oferta igual os dízimos. E outro entrega dízimos e uma oferta maior que os dízimos. Dentro dessas três propostas, qualquer um de nós podemos estar inseridos. Qualquer um de nós, ou entregando R$31, ou entregando uma oferta igual aos dízimos, ou entregando uma oferta maior que os dízimos. Dízimos e mais essas ofertas. Elas são separadas primeiro. Isso chama-se primícia. E olha o resultado, a farinha não acaba e o azeite não acaba, mesmo no período de crise. Bom, é por isso que eu estou gravando essa live agora, para, antes de orar por você, declarar que se, número 1, se a palavra entrar no teu espírito para você entregar a primícia, você vai entregar as primícias para o Senhor sempre. Eu poderia te falar 10 áreas onde nós podemos entregar a primícia, mas eu estou falando de uma só, que é a questão financeira. Se essa palavra entrar no teu espírito, se essa revelação entrar no teu espírito, como entrou no meu alguns anos atrás com R$70, como entrou no coração daquelas viúvas, tanto no dia de Elias como no dia de Eliseu, e Deus mudou radicalmente a vida delas, tanto financeira como de saúde, eu te garanto que se essa palavra entrar no teu espírito, pela palavra de Deus, eu declaro e decreto sobre você que a farinha não vai faltar, trazendo alimento e saúde para a tua casa. E o azeite também não vai acabar. É o ouro líquido, trazendo prosperidade, trazendo recurso financeiro para a tua casa. Negócios vão ser assinados em nome do Senhor. Propostas financeiras vão bater na tua porta, em nome do Senhor. Declaro também que aquela dívida atrasada, pessoas que estão atrasadas para te pagar, vão ser incomodadas por Deus para pagar você. Declaro também que aquela dívida que você tinha, fala, Deus, não tenho como pagar. Declaro que ela também sofrerá e experimentará um milagre. Eu vejo dívidas que podem sumir. Eu vejo contas bancárias que vão experimentar novos zeros nessa conta bancária. Eu te declaro prosperado em nome do Senhor. Verdade, estamos vivendo um tempo de pandemia, é verdade. Mas esse Deus, e nós vamos continuar crendo nesse princípio, crendo e praticando e crendo, porque é um princípio que vai funcionar para a glória do Senhor, porque a palavra dele nunca mente, é verdadeira. E eu quero terminar essa live orando por você, declarando que cada vez que você vai na tua igreja,
entrega teus dízimos e entrega uma primícia. Seja ela de R$ 31, seja ela igual aos teus dízimos, seja ela maior que os teus dízimos. Cada vez que você faz isso, você está sendo uma coluna e um empreendedor na casa do Senhor. Não se incomode com mais ninguém, não se incomode com mais nada. Se preocupe apenas com a tua vida, com a tua família. O princípio que você está praticando vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua família. Na tua casa o alimento não vai faltar e também por isso vai ter saúde. E também não vai faltar recurso financeiro. O Senhor vai prover, as negociações serão poderosas para a glória de Deus. Deus vai te enviar novos clientes. Deus vai te enviar novos fornecedores. Deus vai te enviar novos colaboradores. Em nome do Senhor. Agora, você tem a opção hoje de ouvir aqui nessa live um profeta de Deus falando para você com testemunhos na própria vida. Você tem a opção de ouvir um profeta de Deus falando da palavra do Senhor. E você pode querer ouvir um economista, talvez, que vai falar de números, que vai dizer coisas, enfim, e que talvez não tenha uma experiência, um testemunho poderoso. Mas a palavra do nosso Deus é maior do que qualquer recurso, maior do que qualquer conceito de qualquer especialista. E também dos economistas ou de gerentes, não importa. A palavra do nosso Deus é poderosa. Então, existem leis para prosperar. E uma das leis é exatamente essa. A lei da honra financeira. Que significa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E eu quero abençoar a tua vida em nome do Senhor. Você tem aí uma situação financeira. Você consegue colocar... Se você tem condições de trazer aí a tua carteira de trabalho, de trazer aquele papel, aquela dívida... Vamos orar por isso aqui agora. Vamos clamar por isso aqui agora. Vamos dizer, Deus, a mulher quando estava com dívida, as duas viúvas, elas foram ao profeta e falaram, olha, estou com um problema financeiro, não estou conseguindo pagar, né? Me dá uma direção. Ela pegou, tomou as dívidas e levou diante do profeta. Nossa vida nunca muda se não cruzarmos nosso caminho com o profético de Deus. Então, hoje, aqui à tarde, possivelmente... Pode ser um dia em que Deus vai mudar a tua vida financeira radicalmente. Possivelmente pode ser hoje, que no final dessa tarde você vai ter de verdade uma grandiosa surpresa do céu financeira para a tua vida de uma maneira muito poderosa. Então, se você pode, ou se você não está de posse desses documentos, pegue um papel representativo e coloque aí agora e vamos orar por isso em nome do Senhor, como dizendo, Deus, aqui está, estou enfrentando tal e tal situação financeira ou de saúde também, eu quero orar por isso em nome do Senhor Jesus. Venha comigo, Espírito Santo, em cuja presença estamos. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora, eu aqui e milhares de pessoas nos acompanhando agora nessa live, à distância, no seu aparelho, para orarmos pela vida financeira. Eu declaro em nome do Senhor que à medida em que a revelação das primícias entra no espírito desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher que está agora nos acompanhando, à medida em que essa revelação entra para entregar o primeiro para Deus, o Senhor também cumprirá a tua promessa de trazer recompensa. A farinha que representa o alimento e o azeite que representa recursos financeiros não faltarão nessa casa, não faltará nessa família, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro isso para a honra e para a glória do Senhor. Declaro que contas experimentem da mão poderosa do Senhor. Declaro que pessoas que estão devendo sejam incomodadas por Deus para pagar e quitar as dívidas com teu filho e com a tua filha, e abençoo cada empreendedor, e declaro que sobre cada igreja, assim como foi nos dias de Salomão, o Senhor levantará empreendedores que, Senhor, uma vez por ano, vai bancar a conta toda, vai pagar tudo, serão tão prósperos, serão tão enriquecidos, que cada mês o Senhor levantará 1, 2, 3, 10, milhares, para dizer, esse mês eu vou arcar com tudo, esse mês eu vou empurrar a obra do meu Deus para frente. Quero abençoar cada empreendedor financeiro aqui com essa palavra, no poderoso e bendito nome, que é o nome do Senhor Jesus de Nazaré, e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, se você está agora me acompanhando, possivelmente se você não é da igreja em que nós pastoreamos, não é? Nós pastoreamos aqui em Cidade Tiradentes, como eu havia falado a vocês. Então, se você não faz parte dessa igreja, você possivelmente faz parte de uma igreja. Entre em contato com seus pastores, queiram saber onde está a conta da igreja, que você pode depositar seus dízimos, suas ofertas de primícia e colocar diante do Senhor a sua honra financeira, tá? Porque com certeza
tem recompensa de Deus esperando por você em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por me receber aí na sua casa. Muito obrigado por me receber no seu aparelho. Eu sou o teu servo, teu amigo, teu irmão, pai para alguns, irmãos para alguns, né? E quero abençoar a tua vida, tá bom? Aqui direto do Brasil, Nailton Silva, apóstolo e profeta, que Deus te abençoe riquissimamente, incomparavelmente e surpreendentemente para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Paz do Senhor.